pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é para resolver questões da Banca Legale. Todas as questões são da Banca Legale, para que você possa já ir aí praticando exercícios respectivos dessa banca, estando preparado para a hora da prova. Ou seja, né, na hora da prova, quando você abrir ela e começar a ler as questões, já vai ter uma ideia de como a banca pergunta, de como a banca traz determinados conteúdos, tendo em vista que toda a aula de resolução de questões é focada na banca mesmo, ok? Então, a gente vai encontrar aqui conteúdos de conhecimentos pedagógicos específicos da educação, comum para todos os cargos de professor, e também a parte de legislação educacional, né, que algumas bancas chamam de fundamentos da educação. Então, a gente encontra aqui leis de diretrizes e bases, diretrizes curriculares nacionais de educação básica e também do ensino fundamental, que essa banca cobra de vocês, Plano Nacional de Educação, entre outros conteúdos como também a BNCC. Então, além da parte específica, comum a todos os cargos, a gente também vai encontrar a parte de legislação educacional comum a todos os cargos, ok? Vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão é da Prefeitura de Westfália do ano de 2022. Outra coisa, né? As questões são atualizadas, são da banca, uma banca bem difícil, inclusive, da gente conseguir questões, porque ela não libera no site, mas, né, conforme vocês vão nos enviando, a gente consegue fazer um banco de questões e fazer uma resolução como esta. Então, a gente vai vendo aí, a partir de quando mudar a prefeitura, eu vou falar, agora as questões são de tal banca, são de tal prefeitura. E assim, sucessivamente, nós vamos ter aí um apanhado de questões da banca da Prefeitura de Westfália desse ano, depois tem Dois Irmãos, tem Nova Prata, e a gente vai vendo aí blocos de questões que eu consegui tirar que são realmente comum a todos os cargos. A questão de número 1 está falando das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Não é um conteúdo comum na maioria das bancas, mas a Legale traz para vocês ainda que não esteja descrito na maioria lá dos editais. Então, ela sempre coloca lá um adendo para vocês que ela pode utilizar outros documentos da área da educação, se assim ela considerar pertinente, e isso acontece na questão 31. De acordo com a Resolução 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, são princípios éticos que norteiam as políticas educativas e as ações pedagógicas. Primeiro, né, nós temos princípios éticos, estéticos e políticos. Na questão, nós precisamos apenas dos princípios éticos. E a banca nos questiona as questões, as alternativas corretas. Então, nós vamos procurar entre as três assertivas se tem alguma que não é um princípio ético. 1. Os de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, sim, são princípios éticos. A ética, a gente vai colocar sempre, né, no sentido de o que nós vamos fazer para o outro e o outro vai fazer para a gente também e que é considerado como correto. Então, o senso de justiça, ser solidário, questões de liberdade, né, da minha e do outro e a minha autonomia são princípios éticos, de eu respeitar a mim e o de respeitar o outro, de o outro também, né, ter que se colocar no meu lugar antes de praticar algo que possa ferir a minha autonomia, que possa ferir a minha liberdade. Então, estes são princípios éticos. 2. Os de respeito à dignidade da pessoa humana, de novo, né, a gente se coloca como sujeito no lugar do outro e o outro também deve se colocar no lugar da gente. Então, dignidade da pessoa humana, respeitar a pessoa, a sua dignidade, é um princípio ético? Também. A gente precisa levar em consideração os princípios de respeito a cada ser humano dentro das suas particularidades, dentro das suas ideias, das suas opiniões. 3. Os de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania. Aqui, a gente tem um pequeno problema, porque está falando de direitos e deveres de cidadão. Reconhecer os direitos e deveres enquanto cidadãos não é um princípio ético. Toda vez que falar de cidadania, de dever
como um cidadão ou de direito como um cidadão, nós estamos falando de princípios políticos. No que diz respeito, né, àquele sujeito que tem os seus direitos e tem os seus deveres perante uma sociedade. E esse é um princípio político, inclusive na educação a gente faz essa formação integral e visa que os nossos alunos saiam ao longo da educação básica com essa formação, sabendo que eles são cidadãos e que eles têm direitos e deveres. Mas, então, este aqui é um princípio político da educação, não vai ao encontro ali da nossa questão de ética. Quais estão corretas? Estão corretas apenas a número 1 e a número 2, e a gente vai encontrar na letra A de árvore. Vamos para a questão de número 2, ainda é a respeito da Prefeitura de Westfália de 2022. Na questão, então, trazemos o autor Paulo Freire. É uma questão que fala das obras da pedagogia, que é um conteúdo que a Banca Legale gosta de trazer para vocês. Inclusive, ela geralmente escolhe uma das muitas obras e coloca várias questões desta obra ou deste autor para vocês terem que responder na prova, e é o que a gente vai ver aqui. Para o autor, não há docência sem discência. Nesse aspecto, analise as assertivas. Nós queremos apenas as corretas no que diz respeito à docência sem discência. O que quer dizer isso em outras palavras, né? Eu sou professor e enquanto professor eu continuo sendo discente. Eu continuo sendo um sujeito que aprende. Assim como não há docência sem discência, não há esse processo, ele vai ser uma via de mão dupla. Eu ensino, mas eu aprendo. Eu aprendo com aqueles que eu estou ensinando e eu continuo aprendendo para que eu possa também ensinar. Então, nós somos eternos discentes, nós somos eternos aprendizes, ok? Nesse sentido, a gente vai analisar as 3 assertivas e verificar quais delas estão corretas ou não. 1. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Exatamente, né? Docência e discência. Eu estou ensinando, estou aprendendo e estou ensinando. A número 1 está correta. 2. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, homens e mulheres descobriram que era possível ensinar. Então, é justamente sobre isso. A gente só pode ensinar porque a gente pode aprender. Há a necessidade do aprendizado para que a gente possa ensinar. Então, não tem como existir o ensino se não houver a aprendizagem. Então, um depende do outro, como uma via de mão dupla necessariamente. Foi aprendendo ao longo dos anos, dos tempos, da história, que nós, sujeitos, homens, mulheres, cidadãos, descobrimos que era possível ensinar. A gente aprendeu para que a gente possa ensinar. Tudo que a gente ensina para outra pessoa foi aprendido previamente. Então, a número 2 também está correta. Aprender precedeu ensinar. Ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Ou seja, né? O ato de aprender antecedeu o ensino. Primeiro a gente aprende para depois poder ensinar. Esse ensino, então, ele se dilui no sentido de que, primeiro, né, o fundamento é o da aprendizagem. Primeiro eu me torno um aprendiz, aprendo aquele conhecimento para que depois eu possa ser capaz de praticar o ensino. Então, se dilui nessa experiência que realmente funda o ato da aprendizagem. Primeiro eu aprendo, depois eu ensino. A número 3 também está correta. Quais estão corretas? Todas as alternativas, a 1, a 2 e a 3, e a gente encontra na letra D de Deus. Ainda, Prefeitura de Westfália, 2022, questão de número 3, e lá na prova, questão de número 33. Eu ainda, nesse sentido, trouxe para vocês o número da questão da banca, né, da prova que foi retirada, para vocês terem ali noção de que realmente é uma sequência. Quando eu falei para vocês que a banca trazia Paulo Freire,
Olha só como ela, ainda na mesma prova, traz Paulo Freire. Então, eles escolheram uma obra, Pedagogia da Autonomia, e sobre essa obra eles trouxeram questões para a prova. Quando eles colocam obras da pedagogia, não necessariamente serão várias obras na mesma prova. Geralmente eles escolhem uma e colocam várias questões daquela ali. Considerando que, para o autor Paulo Freire, ensinar exige rigorosidade metódica, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, nós temos 5 questões e dessas 5 questões, nós temos apenas uma que não está certa. A. O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando. Esse rigor metódico é um rigor, né, que acompanha a prática docente do professor, que vai ao encontro do método de ensino, da concepção de ensino que este professor segue e que está ali acontecendo na prática, no dia a dia dessa sala de aula. Então, eu tenho uma concepção e, rigorosamente a essa concepção, o meu método, as minhas práticas, as minhas aulas vão ao encontro dela. Então, eu tenho esse rigor, eu tenho ali essa análise crítica da minha prática para que isso aconteça. E dentro da perspectiva de pedagogia da autonomia e do que o Paulo Freire trabalha conosco, a gente tem uma educação libertadora. Né? A educação libertadora é a concepção pedagógica do Paulo Freire. Dentro da concepção da educação libertadora, que é progressista, que é crítica, a gente vai trabalhar o senso crítico. Então, aquele educador que é democrático, que vai, então, na sua prática docente, se preocupar com o rigor do método, que vai ao encontro da democracia, ele vai fazer o quê? Reforçar a capacidade crítica dos seus educandos, para que eles, nessa criticidade, também se tornem democráticos, também se tornem críticos. Assim que eles vão construir, a partir da prática que o professor oferecer para eles em sala de aula. Então, a letra A está correta. B. A rigorosidade metódica tem tudo a ver com um discurso bancário transferidor de conteúdo. E quem assiste aulas da Profe de Concepções Pedagógicas já assistiu, sabe que a educação bancária é um sinônimo de educação tradicional. E que o Paulo Freire não fala de educação tradicional, ele vem para o discurso com uma educação libertadora, de emancipação, de participação, de diálogo, de escuta. E quando a gente fala da rigorosidade metódica, é um rigor metódico ao encontro do seu método, ao encontro de uma educação crítica. Ou seja, não vai ao encontro do discurso bancário, bem pelo contrário, vai ao encontro, né, de uma perspectiva crítica de educação, progressista de educação, que nada tem a ver com a transferência de conteúdo, e sim com a construção do conhecimento, com o diálogo crítico, e a partir desse diálogo, envolvimento com esse conhecimento, a gente aprende, né, amplia a visão de mundo. Ou seja, a B não está correta. O que eu sempre explico, olhamos todas as alternativas, por quê? Porque pode ser que mais de uma esteja incorreta, e aí a gente entra com recurso e precisa entender uma por uma. Letra C. Ensinar se alonga a produção de condições em que aprender criticamente é possível. Sim, né? No ato de ensino ligado à educação progressista libertadora, as condições que se visa oferecer para os nossos educandos é realmente do aprender criticamente. É possibilitar que os alunos possam ser críticos, aprendam de uma maneira crítica e não por transferência de conteúdo, como a gente viu na letra B. Então, a letra C, correta também. D. A rigorosidade metódica implica ou exige a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Sim, esse rigor metódico vem tanto para o professor quanto para o aluno no sentido de refletir sobre aquilo que se está fazendo.
Ou seja, né, refletir sobre a minha prática e refletir sobre o meu processo de aprendizagem. Enquanto produtores de conhecimento, tanto professores como os educandos, a gente precisa de uma postura crítica, ativa, instigadora, curiosa perante a construção do conhecimento e que também seja humilde e persistente. Por quê? A humildade no sentido de que a gente tenha consciência do inacabamento, de que não sabemos tudo, e nesse sentido de não sabermos tudo, de continuarmos persistindo no caminho do conhecimento. Ou seja, a letra D também está correta. E letra E? Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Ou seja, o ensino, com rigor metódico, coloca esses sujeitos em real construção e reconstrução do saber. Eles participam, essa real participação, esse real sujeito que participa do processo de ensino e de aprendizagem é aquele sujeito ativo, aquele sujeito que está integrado ao processo de construção do conhecimento. E tanto o professor quanto o aluno, eles são sujeitos desse processo, no sentido de que eu aprendo ao ensinar e eu ensino ao aprender, ou seja, ambos estão ali nesse caminho de mão dupla, nessa via de mão dupla, para que esse processo, então, aconteça para um e para outro, né? Que seja compartilhado entre eles, inclusive. Então, a partir da verdadeira condição de aprendizagem, das verdadeiras possibilidades de aprendizagem que vão ser ali construídas com o grupo. A letra E também está correta. Então, a única incorreta é a letra B, que fala da educação bancária, e Paulo Freire faz crítica à educação bancária, que é um sinônimo do ensino tradicional. Então, número 3, letra B. Questão de número 4 e 34 da prova de Westfália. Com base na obra História das Ideias Pedagógicas de Moacir Gadotti, sobre a teoria e a prática, analise as assertivas. Nós temos ali 3 assertivas para analisar e nós vamos procurar quais estão corretas com relação à história das ideias pedagógicas. 1. A teoria da educação tem por missão essencial afastar-se da prática. O que a gente vem, né, conversando ao longo do processo educativo por anos e anos e anos é que a teoria e a prática, elas precisam estar alinhadas e irem ao encontro uma da outra. De nada adianta eu depositar um monte de teoria e o meu aluno não saber, inclusive, para que serve essa teoria na sua prática. E assim como a prática, né, de muitos conhecimentos, é necessário que também tenha teoria para que tenha um embasamento, para que dê aquele alicerce necessário na construção daquele conhecimento. Ou seja, nós não queremos que se afastem, nós queremos que elas se encontrem, que elas andem lado a lado. Então, a número 1 está incorreta. 2. Realizando a ligação da teoria com a prática, o pensamento se torna vivo. Sim, né? Olha aqui como já contradiz a primeira, né? Ligar a teoria com a prática. Ou seja, o pensamento sabe que aquele conhecimento, ele tem ali uma perspectiva teórica, uma explicação, mas uma explicação que vai ajudar ele a utilizá-lo na sua vida, no seu trabalho, nas demandas que surjam ao longo do processo de desenvolvimento dele. Não servem apenas para a escola como uma teoria que resolve alguns exercícios de sala de aula. Então, esse pensamento vivo é justamente linkar. Para que eu uso na minha vida? Esse conceito, essa teoria, esses conhecimentos científicos servem para quê? Servem para tais aspectos, para tais situações na minha prática. Então, tem uma vivacidade, né? Tem a experiência e a vivência como possíveis desse objeto. Então, a número 2 está correta. A ligação entre teoria e prática é fundamental para a educação. Sim, bem pelo contrário do que diz a primeira opção, que era para se afastar, a gente quer, ao longo desse tempo todo aí que vem se discutindo sobre educação, e aí quando eu falo isso,
é da década de 80, principalmente para cá no Brasil, quando a gente sai do tecnicismo, que a teoria e a prática estejam ligadas, andem lado a lado, que a gente ensine a teoria, mas mostre para que essa teoria serve na prática e que a prática seja alicerçada pela teoria. Então, a número 3 está correta. Quais estão corretas? A 2 e a 3, e a gente encontra a questão de número 4 na letra B de bola. Ainda, Prefeitura de Westfália, a nossa questão 36 da prova e 5 aqui da resolução de questões, nós temos Paulo Freire de novo, mas agora em outra obra. A obra é a Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Nós temos aqui 5 assertivas e uma delas está ao encontro das ideias do que o livro traz para nós. Então, só uma está correta. De acordo com Paulo Freire, na obra A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam, quanto mais consciente um povo faça sua história, tanto mais o povo perceberá com lucidez as dificuldades que tem a enfrentar no domínio econômico, social e cultural. No processo de sua alienação? Não, né? Nós não queremos sujeitos alienados quando a gente trata de Paulo Freire e de uma educação crítica e emancipadora. No processo permanente da sua libertação? Sim. Paulo Freire trabalha no sentido, né, de libertar pelo conhecimento, de emancipar pelo conhecimento. E o libertar é da questão da opressão. Os oprimidos sejam libertos e digam a sua palavra. Ampliem a sua visão de mundo a partir da leitura de mundo e da leitura da palavra. Ou seja, esse conhecimento, quanto mais lucidez o povo tiver, mais vai ter possibilidade de enfrentar tudo o que acontece de ruim, de todas as mazelas societárias, para que eles possam, então, nesse sentido de luta contra as desigualdades, estarem num processo permanente de libertação. A letra B está correta. Vamos ver se tem mais alguma. Na ilusão da liberdade, a educação, né, para emancipação, para a libertação, não visa uma ilusão de liberdade. Visa a liberdade de verdade, sermos livres, termos o direito de vir, de dizer nossa palavra, de criticar. Então, não é nada com ilusão. Na influência da genética e do ambiente. Não temos, né, nada de perspectiva genética e ambiental quando se trata da teoria, ou melhor, né, das concepções de Paulo Freire. Ainda mais quando diz, né, que o povo perceberá com lucidez suas dificuldades e poderá enfrentá-las. Não vai estar na sua genética, nos seus genes ou no ambiente. Precisa estar em si, a partir da sua tomada de consciência e das suas ações. Então não é genética, a gente não nasce com genes para isso, a gente desenvolve, a gente aprende nas relações com os outros, né? A partir de reflexões sobre aquilo que se vivencia, inclusive. Então, não tem influência genética e ambiental. E na variação religiosa da fé, também não. Não temos nada no que diz a teoria, ou melhor, método, né, concepção de Paulo Freire, que fale de fé. Fala sim da construção humana a partir de democracia, de participação, de envolvimento, de escuta crítica, mas não ligada à fé. Então, letra E também está incorreto e a gente fica com a letra B, que fala no processo permanente de libertação, até porque estamos falando de uma concepção libertadora de educação.